Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje, rapidamente, vamos de drops. Através de um vídeo mais rápido, analisaremos o inciso 13 do artigo 5º da nossa Constituição. Então trataremos de um aspecto um pouco mais aprofundado que fatalmente, quando cai em prova, derruba muitos candidatos. É isso que veremos neste vídeo. Se você puder deixar o seu like e ativar a sua inscrição, eu agradeço e muito. E um outro ponto, eu deixo o convite para que você se torne membro do nosso canal. Por R$ 4,99 mensais, terá acesso a alguns vídeos exclusivos e também aos nossos mapas mentais. Bom, recados dados, vamos ao conteúdo do vídeo. Questão 1, banca Quadrix. Diferentemente do que ocorre com os advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, os músicos, na medida em que exercem atividade de manifestação artística, acobertada pela liberdade de expressão, não se submetem à obrigação de registro profissional e de pagamento de anuidade. 5 segundos e já voltamos. Então vamos lá. Antes do gabarito, façamos uma rápida revisão teórica. Galera, nesse tipo de enunciado, se o candidato não está tão preparado, ele não consegue localizar ao certo o que o examinador está querendo. Então, vamos superar esta barreira. Bom, estamos aqui no inciso 13 do artigo 5º da Constituição. E por lá encontramos o exercício profissional. Ou seja, para desempenhar as nossas atividades no nosso cotidiano, temos que, via de regra, poderemos fazer isso tranquilamente e sem qualquer interferência. Então, esta é a regra. Então, colocando aqui, existe uma regra e também exceção. A regra geral que está prevista no inciso 13 é a seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É isso, pessoal. A regra é essa. Temos a liberdade. É livre o nosso exercício profissional, do trabalho, do ofício do camarada e de sua profissão também. Bom, esta é a regra geral. Porém, de forma excepcional, poderemos ter uma lei que estabeleça algumas condições. Embora o exercício profissional seja de fato livre, poderá vir a lei e estabelecer qualificações profissionais. Leia qualificações profissionais como requisitos, como exigências, certo? E estas qualificações geralmente são exigidas naquelas atividades com potencial lesivo, ou seja, nas atividades que envolvem uma maior sensibilidade, que podem prejudicar diretamente o camarada. Exemplo clássico por aqui: exame da OAB. Então, aquela pessoa que não é aprovada no exame da OAB não poderá exercer a atividade da advocacia, certo? Então, temos aqui uma trava, uma limitação. Esta é a qualificação exigida, a aprovação no exame da OAB. Então, veja só, ainda que a Constituição diga que o exercício profissional é livre, poderemos sim, e será constitucional, em alguns casos mais pontuais, estabelecer exigências, requisitos, qualificações profissionais. Mas muito cuidado por aqui. Estas qualificações, estes requisitos, precisam ser razoáveis e proporcionais. Então, por exemplo, não podemos criar o seguinte requisito: bom, aquele que reprovou em 3 exames da ordem não pode mais ser advogado. Não, pessoal, isso seria desarrazoado e desproporcional também. Então, é justamente neste ponto, pensando em razoabilidade e proporcionalidade dos requisitos exigidos, que surge o objeto da nossa questão. Se liga só, como aprofundamento, o STF decidiu 2 casos que se aplicam ao inciso 13. O primeiro deles é o seguinte: a atividade de músico não depende de registro em entidade de classe. É totalmente diferente do que ocorre com o advogado lá na OAB. Galera, o músico, entendeu o STF corretamente, né? Não é uma atividade com potencial lesivo. Música boa ou música ruim, isso varia de acordo com o gosto do freguês. Mas perceba, se o músico for muito bom, muito talentoso ou não, isso em nada prejudicará aquele camarada que está assistindo à apresentação.
Então é por isso que estas exigências, a qualificação profissional para o músico não é permitida. Por conta disso, o músico não depende de registro em entidade de classe ou ainda pagamento de anuidade para poder exercer a sua atividade, beleza? Então grave isso, músico não depende de registro e muito menos do pagamento de anuidade. A sua atividade entra na regra geral, ela é livre. E uma outra decisão por aqui é em relação ao jornalista. Novamente, esta categoria entra na regra geral. A atividade de jornalista será livre, ou seja, não haverá a exigência, então não há a exigência de diploma em ensino superior para desempenhar a atividade. Bom, galera, então é isso. Lá no curso teórico falaremos também que este é um inciso, um exemplo clássico de norma de eficácia contida, mas não é o momento para comentarmos sobre isso. Então, hoje eu quero que você saiba que o inciso 13 traz o exercício profissional. Por aqui, a regra é que a atividade pode ser desempenhada livremente. Porém, em alguns casos mais sensíveis, atividades com potencial lesivo, a lei poderá estabelecer requisitos, qualificações profissionais. Lembre-se do exame da OAB. Porém, estas qualificações precisam ser razoáveis e proporcionais. Agora vamos voltar para a nossa questão. Bom, e o gabarito por aqui é a correção do item. Foi tudo o que vimos na exposição teórica agora há pouco. Diferentemente do que ocorre com os advogados, exatamente, os músicos, na medida em que exercem atividade de manifestação artística, acobertada pela liberdade de expressão, não se submetem à obrigação de registro profissional e de pagamento de anuidade. Está nesta parte aqui do aprofundamento. Exatamente, galera. Exigir isso do músico seria totalmente desproporcional e desarrazoável. Então, seria uma exigência, uma qualificação que não faria sentido. Por conta disso, o músico entra na regra geral e é livre o exercício do seu trabalho, ofício ou profissão. Vamos treinar em outra questão agora da FCC. Eu coloquei adaptada porque eu peguei um dos itens, tá, do enunciado e trouxe aqui para que você avalie se está certo ou errado. Lei federal que condicione o exercício da profissão de músico à inscrição regular na Ordem dos Músicos do Brasil e ao pagamento das respectivas anuidades não ofende a Constituição, pois cabe ao legislador estabelecer qualificações profissionais a serem exigidas como condição ao exercício do direito fundamental à liberdade de profissão. 5 segundos e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Está falando o seguinte, que exigir uma lei aqui, ó, que exija que o músico tenha inscrição regular na Ordem dos Músicos do Brasil e pague também as anuidades, não ofende a Constituição. Galera, errado, ofende sim. Falamos sobre isso e temos inclusive uma decisão do STF que fala que a atividade de músico não depende do registro em atividade de classe e muito menos do pagamento de anuidade. Então, as qualificações profissionais para o músico não se justificam. Isso porque a sua atividade desenvolvida, ainda que a música seja muito ruim, não possui um potencial lesivo. Com isso, a questão está errada. Bom, galera, então é isso. Assim revisamos o inciso 13 e fizemos 2 aprofundamentos por aqui, que, como vocês observaram, caem em prova também, tá? Então é importante que vocês tenham este conhecimento. Eu espero que tenham gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!